Bom, vamos para mais um exercício, tá? Esse aqui é o exercício 2. No exercício 2, que é um exercício do livro lá Franco Brunetti, o exercício 1.5 do livro Franco Brunetti, ele fala o seguinte: uma placa quadrada de 1 metro de lado, 1 metro de lado e 20 newtons de peso, desliza sobre um plano inclinado de 30 graus, sobre uma película de óleo. A velocidade da placa é 2 metros por segundo e constante. Qual a viscosidade dinâmica do óleo se a espessura da película é de 2 milímetros? Bom, então vamos pensar aqui nesse exercício. Ele está me dizendo que eu tenho aqui, vou fazer em outra cor. Eu tenho aqui uma certa velocidade, tá? Uma certa velocidade. Essa velocidade aqui, eu vou chamar de V a princípio, mas depois eu vou ver se eu vou orientar meu plano para que direção e eu coloco a orientação, que se vai ser X ou Y, tá? Ele tá me dizendo aqui que essa placa, ela tem um peso, tá? De 20 newtons, ok? Tem um peso de 20 newtons. Eu vou até já fazer de um jeito aqui, para que a gente consiga se organizar depois. Esse peso de 20 newtons, ele deve, né, se decompor, vou botar aqui, ele deve se decompor, tá, em dois lados, tá? Então, pra cá e pra cá. Acho que eu vou fazer esse em outra cor, peraí. Vou fazer um pontilhado aqui, para que você consiga enxergar. Se eu trouxer aqui uma reta paralela, tá? Aqui assim, você consegue enxergar aqui e trouxer um outro perpendicular aqui, você consegue enxergar assim como eu poderia decompor, então, esses 20 newtons através, então, dos eixos, desses eixos, né? Então, eu não vou chamar ainda de x e y, quero decidir melhor o que é que eu faço com o exercício para depois chamar eixo x e eixo y, tá? Eu acho que eu vou acabar orientando, vou acabar fazendo a minha orientação dessa maneira aqui mesmo. Então, eu vou fazer o meu plano x e y. Então, y para cima, x para o lado, né? Ou para o outro, tá? Eu não tenho nada negativo aqui, mas só para você saber qual é a orientação que a gente vai tomar, tá? Então, tudo vai ser observado sobre esse aspecto de x e y, inclinadinho mesmo, tá? Então, essa velocidade aqui é a velocidade de x, ok? Então, eu não quis tomar nenhuma decisão precipitada, já colocando x ou y, mas agora eu estou enxergando uma possibilidade aqui para o exercício. Ele quer saber qual a viscosidade dinâmica do óleo se a espessura da placa é de 2 milímetros, ok. Vou primeiro pensar, então, nessa força de 20 newtons que está fazendo aqui. Você concorda comigo que eu tenho aqui 30 graus, bem aqui. Vou pintar. Eu tenho aqui, ó, um ângulo de 30 graus, bem aqui, tá? Pela
teoria dos triângulos, né? Dos triângulos retângulos, você sabe que esse triângulo aqui, eu vou pintar ele só para te explicar isso, tá? Então, este triângulo aqui é um triângulo retângulo, o qual tem deste lado os 90 graus. Se o somatório interno dos ângulos de um triângulo seria, então, 120 graus, né? Ou, minto, 180 graus. Eu tenho aqui nesse triângulo, né? Eu tenho ali numa ponta 30 graus, no outro lado 90 graus, né? E aí, se eu tenho o somatório total 180, menos 90, menos 30, falta quanto? 60 graus, que seria o quê? Este ângulo aqui. Este ângulo aqui é 60 graus, tá? 60 graus. Enquanto este aqui vou fazer pontilhado aqui. Enquanto este aqui, tá? É 90 graus, ok? O somatório total de um triângulo retângulo é 180 graus, tá? O somatório dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Então, daqui eu já tenho, então, este ângulo aqui colado a essa força decomposta, que é uma força o quê? Tangencial. Uma força tangencial porque ela está fazendo 0 grau com a área de contato da placa, tá? Então, aqui em cima eu tenho uma placa. Aqui em cima eu tenho uma placa, certo? Essa força tangencial, ela está fazendo 0 grau com a placa, ok? Então, essa força que desce aqui é a força normal. Normal, tá? Quanto é este ângulo que está aqui do outro lado? Eu vou fazer em roxinho. Quanto que é este ângulo aqui, ó? Este ângulo aqui é o quê? 30 graus. Por quê? Porque se tudo faz 90 graus, vou fazer aqui em uma corzinha que some. Isso aqui tem 90 graus, tá? Então, se esse aqui tem 60, esse aqui vai ser o resto para 90, que é 30, ok? Então, talvez fique puxado para você compreender completamente esses triângulos, mas não é impossível, tá? Então, eu vou pintar aqui o triângulo, esse triângulo vai ser um que a gente vai trabalhar, e o outro triângulo em rosinha, ó, tá aqui embaixo, ok? Então, 2 triângulos. O triângulo vermelho, vou tirar ele aqui do lado, tá? Vou separar ele aqui do lado do meu caderninho para trabalhar com ele e entender o que é que tem nele. Então, eu tenho 60 graus aqui, eu tenho uma força tangencial aqui, que está orientada, então, para cá, ok? E eu tenho a minha força de 20 newtons. Repare que eu só fiz ele do lado, mas ele tá assim, né? Ele está assim, eu só deixei ele de ladinho só para facilitar a minha vida. Aqui, vou fazer em outra cor para facilitar. Aqui é 90 graus, tá? A gente não colocou ali, mas é 90 graus. Nesse cantinho aqui, ó, cantinho interno, 90 graus, tá? E eu quero encontrar a força tangencial, ok? Quero encontrar essa força tangencial.
como é que eu posso encontrar essa força tangencial? Então, você lembra das leis de seno e cosseno? Tá? Seno é o quê? Aliás, vou fazer cosseno, que tá colado. Cosseno de 60 é cateto adjacente sobre o quê? Hipotenusa. Tá? Quem é cateto adjacente? Força tangencial. Quem é hipotenusa? 20 newtons, ok? Isso quer dizer que a força tangencial vai ser... Força tangencial, ela vai ser, então... Vou botar mais pra cá. Ela vai ser cosseno, aliás, perdão, 20 cosseno de 60 graus, tá? Não se esqueça, da hora que você for fazer isso aqui na sua calculadora, de verificar se a sua calculadora está trabalhando em graus ou em radianos, tá? Ou em graus ou radianos. Não se esqueça disso, tá? Verifique se sua calculadora está trabalhando, então, em radianos ou em graus, tá bom? A força tangencial vai ser igual a 10 newtons, ok? 10 newtons, ok? Agnes, por que você começou trabalhando com essa força? Por que a gente nem começou o exercício direito, você já está decompondo? Eu achei melhor, primeiro, enxergar o que era essa força, para depois entender como é que eu poderia resolver esse exercício, tá? Então, eu comecei decompondo a força, tá? Com os valores dessa força tangencial e agora a força normal, eu vou vislumbrar o que eu vou fazer, tá bom? Agora, eu vou pegar o outro triângulo, tá? O outro triângulo, que é o triângulo... Vou fazer o desenho dele reto, depois eu viro aqui. Ok. Este triângulo aqui, que tem uma força normal aqui para baixo, de 20 newtons, tá? Essa força, minto, não é 20 newtons não, perdão. Força normal, aqui, e 20 newtons para cá, ok? Esse ângulo aqui em roxinho é 30 graus, ok? E aqui eu tenho, que eu não coloquei também, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90. Então, eu fiz o desenho, eu posso virar ele perfeitamente agora, aumentar, né? Para ajudar a gente a vislumbrar aqui esse triângulo, tá? Então, do jeitinho que ele tá ali, eu só rearranjei ele, ok? Então, vou fazer a continha. Eu vou ficar, então, eu vou pensar, então, em encontrar essa força normal, tá? Então, eu vou usar a lei também de cosseno. Então, cosseno de 30 graus vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Cateto adjacente é a força normal e hipotenusa é 20, tá? Vou isolar aqui 20 vezes cosseno de 30, ok? Vou encontrar que essa força normal vai ser igual a 17,32 newtons. Bom, então, eu já achei muita coisa aqui. Já achei, então, essas forças decompostas. Agora, eu sei, então, qual é a força tangencial a essa placa, tá? Eu já sei qual é a velocidade... Eu sei, porque o exercício me deu, né?
uma placa quadrada de 1 metro, então a área da placa, né? Vamos começar agora a anotar os dados desse exercício, tá? Dados. Então, eu vou começar então pela área. Então, se a placa é quadrada de 1 metro, quer dizer que a área é 1 metro ao quadrado, tá? Ele tem uma força de 20 newtons, ok? Ele me disse aqui essa força de 20 newtons. Isso quer dizer que a força normal que a gente calculou agora é de 17,32 newtons e que a força tangencial ela é igual a 10 newtons, tá? Isso tudo em relação ao peso da placa, o plano inclinado de 30 graus, a substância, então, é óleo, ok? A velocidade, então, Vx da placa, tá? É 20 metros por segundo, ok? E ele está perguntando qual é a viscosidade dinâmica, tá? Ele quer saber qual é o μ do óleo. Opa, óleo. Qual é a viscosidade dinâmica se a película tem um Y de 2 milímetros, ok? Qual a viscosidade dinâmica? Então, esses são os dados do exercício. Aqui, eu vou até botar eles em uma outra cor, só para que a gente não se confunda. Esses são os dados do exercício. Esse dado aqui e esse dado aqui nós calculamos nesse instante, tá? Estamos trabalhando, então, com a lei de Newton da viscosidade, tá? Então, primeiro passo aqui, primeiro passo do exercício. Vou fazer numa próxima página aqui. Primeiro passo do exercício. Então, lei de Newton Newton de viscosidade. O que diz a lei de Newton de viscosidade? Fala para mim, então, que a tensão de cisalhamento, ela é proporcional à viscosidade vezes um diferencial da velocidade em x, ou u, tá? Os dois estão absolutamente corretos. dy, ou seja, um diferencial ou um delta y. Você sabe também das nossas aulas que a força, qualquer tensão de cisalhamento, ela é a força tangencial dividido pela área de contato, tá? Área de contato. Desse arranjo aqui, você já tem uma grande definição, que é a seguinte, igualando esses dois termos aqui, tá? Esse termo com esse termo, que são iguais, ok? Tensão de cisalhamento igual. Então, a força tangencial dividido pela área vai ser igual, então, a viscosidade, um diferencial de velocidade em x por diferencial de y, ok? Daqui eu vou isolar a viscosidade, que é meu objetivo, ok? Meu objetivo do exercício. Então, vai ser igual a força tangencial vezes dy, então, passei esse termo para lá, multiplicando, tá? Dy divididos por área vezes diferencial de velocidade, um delta de velocidade. Lembra que eu comentei com vocês que o diferencial é um delta, é uma pequena
um pequeno intervalo, tá? Que seria, então, em relação a... Vou colocar aqui. É um delta, ou seja, então, seria o quê? Um y final menos um y inicial, tá? Dividido por área vezes variação de velocidade, ou seja, uma velocidade em x final menos a velocidade em x inicial, ok? Eu tenho esses valores? Bom, repara aqui que se eu vou considerar, tá? Se eu vou considerar uma certa velocidade, né? Um escoamento, eu vou ter, então... Vou mudar de cor aqui. Eu vou ter aqui, dentro dessa pequena camada aqui de 2 milímetros, eu vou ter um perfil de velocidade, tá? Eu vou ter um perfil de velocidade que vem aqui de vetores maiores para vetores menores, ok? Eu vou ter um perfil de velocidade. Se eu der bastante zoom aqui e quisesse representar esse perfil teria essa cara aqui. Vou fazer mais bonitão aqui agora, tá? Ele teria essa cara aqui, ó. Até virar 0. Então, ele teria essa carinha bonitinha aqui, tá? Do maior, então, aqui em cima seria a velocidade em x no infinito, ok? E aqui embaixo seria a velocidade em x de 0, tá? Que seria o inicial, ok? Então, rente a placa, quando a velocidade em x é 0, o y, tá? O y é 0. E lá nessa velocidade do infinito, que é 2, tá? Eu teria o y igual ao quê? Aliás, velocidade do infinito é 2, isso mesmo, tá certo. O y é 2, ok? O y é 2 milímetros, tá? Então, esses são os limites da minha percepção aqui, tá? Então, eu já venho substituindo a força tangencial, que foi a que eu encontrei nesse instante aqui, que seria de 10 newtons, ok? 10 newtons. Vezes, vou dar um espaço aqui maior para não ficar tão juntinho e você não ficar todo confuso, tá? Aqui. 10 newtons. Vezes o y final, então, o y final é de 2 milímetros, né? Então, eu vou colocar 2, vou colocar a unidade aqui, eu já até esqueci, ó, eu tinha até esquecido. Então, 10 newtons vezes 2 milímetros, eu já vou passar aqui para metros, tá? Então, é 2 vezes 10 menos 3. Y inicial, então, é 0, ok? Tenho aqui, então, a área é 1 metro ao quadrado, vezes a velocidade em x final e a velocidade x inicial. A final é aqui é a do infinito, 2 metros por segundo, ok? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo menos 0, beleza? Fazendo esta álgebra aqui, então, esse 2 aqui é metros por segundo, aqui é metros, tá? Ok? Eu vou colocar esse segundo, vou colocar vezes segundo a menos 1 aqui, só para ficar mais organizado. Esse metro eu vou cortar com esse metro aqui, tá? E aqui eu tenho a minha resposta final, que seria, então, vou trabalhar aqui na álgebra, 10 vezes 2 vezes 10 a menos 3 divididos por 2, tá?
o 2 corta com outro 2. Eu vou ficar, então, com uma resposta de 10 vezes 10 a menos 3, tá? Na unidade de Newton por metro quadrado, ainda dividido pelo segundo aqui, vezes segundo, desculpa. Vezes segundo, ok? Vezes segundo. Ou seja, tá? 10 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo. Então, essa aqui é a minha resposta final aqui para esse exercício, tá? Resposta final. Então, esse exercício aqui, de início, ele vinha trazendo essa história do plano inclinado, eu tive que entender aqui como é que funcionava essa força aqui para decompor, tá? A partir da ideia de decomposição de força, eu entendi o que eu ia ter que fazer, que era vislumbrar, então, esse perfil de velocidades aqui que eu iria formar. E aí, da mesma maneira que o exercício anterior, a gente ia usar a lei de Newton de viscosidade, juntando com a ideia do que era a tensão de cisalhamento, que é força tangencial pela área de contato, eu consegui, então, encontrar a resposta final. É isso, gente, desse exercício de hoje. Agora vamos para o próximo. Obrigada!